Você quer saber mais sobre uma pessoa do que ela própria? Veja como ela gasta o dinheiro dela. Cara, isso aí é uma coisa fatídica que o marketing nos ensina. A forma qual uma pessoa gasta o dinheiro dela mostra quais são as urgências, as prioridades e as importâncias da vida dela. Mostra quais são as dependências dela. A forma qual ela gasta o dinheiro dela mostra muito mais sobre quem ela é do que ela mesma se conhece, do que ela mesma acha sobre ela. Então, você quer conhecer alguém, observe a forma qual essa pessoa gasta o dinheiro dela. É um pouco complexo, mas é um papo bem importante e direto, e eu vou explicar isso para vocês hoje e vou explicar o porquê. Vem comigo. Meu querido, minha querida, eu sou Marcelo Brock, esse aqui é o canal Marcelo Brock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom, por que eu cheguei nessa ideia? E antes de eu falar, eu quero te convidar a deixar o like, a se inscrever no canal, porque isso vai estar me ajudando bastante. Se você gosta dos meus vídeos, se eu te ajudo, te incentivo, te inspiro de alguma forma, me dá esse retorno aí. Hoje foi dia de investir, dia de pegar parte do que eu ganho e colocar em ativos que me gerem algum resultado ou pelo menos protejam meu dinheiro, tá? Para que meu dinheiro trabalhe para mim, para que eu multiplique meu dinheiro, para que me proteja da inflação, etc. E hoje eu percebi que eu só comprei Bitcoin, ouro e dólar. Dólar não é que eu tenha comprado, mas eu mantive, porque eu já recebo em dólar. Mas vamos colocar aqui como se eu tivesse comprado, porque eu destinei uma parte a manter em dólar. Se, quando chega na data, isso tem acontecido em todos os últimos meses, praticamente, quase que integralmente, e eu não tenho expectativa, vontade de manter meu dinheiro em real, eu só deixo ele na renda fixa, eu não compro nada na Bolsa Brasileira, nenhuma ação, nem para tentar ganhar dividendo, nem para tentar uma valorização aí de uma small cap. Para quem não sabe, small cap são aquelas empresas que você compra para buscar a valorização e não receber dividendos. Eu não investi em nenhum fundo imobiliário, nada aqui no Brasil. Todas essas transações que eu fiz de Bitcoin, e teve duas criptozinhas pequenas que foi uma entrada de risco mesmo, em pequeno valor, para ver se eu busco uma grande valorização, porque eu acreditei nelas. Mas o dólar e o ouro, que é algo que eu nunca tinha comprado antes e comecei a comprar há pouco tempo, isso aqui mostra que eu tenho zero crença no Brasil atual. Isso aqui mostra que eu tenho zero vontade de investir aqui no Brasil e de ficar no Brasil. O que se torna um pouco natural para mim a partir do momento que eu ganho em dólar e eu tenho muita vontade de viver mais lá fora do que viver aqui. Apesar de hoje eu estar vivendo aqui. Isso quer dizer que eu gasto dinheiro aqui no Brasil, mas eu não invisto no Brasil. Então, enquanto eu tô aqui, eu tô gastando no Brasil, mas eu não tô investindo. E como os juros estão altos, o dinheiro que eu tenho para gastar aqui no Brasil, eu deixo ele na renda fixa. Na renda fixa. Isso diz muito sobre a economia brasileira no momento. Porque não é um comportamento só eu que estou tendo. Se a gente olhar, o Bitcoin ele bateu a máxima histórica. Se a gente olhar, o ouro tá na sua máxima histórica, ou em uma das máximas históricas, salvo engano aqui. E o dólar tá alto pra caralho. Eu vi um dólar hoje que bateu 5,70, chegando aí nos R$6. A Libra já tá em 7 cacetada. A Libra é inglesa, a moeda inglesa para quem não sabe. Então, isso mostra que o Brasil tá afundando. O governo disse que vai cortar custos, porque mesmo o aumento absurdo de impostos que o governo fez,
não foi suficiente para tirar ele do déficit. Só que ao mesmo tempo que o governo falou que ia cortar custos, o Brasil, que é um estado extremamente inchado, que gasta muito, né? O governo também fez uma manobra de tirar as estatais da análise de déficit do governo, de contas. Ou seja, e as estatais estão dando muito prejuízo. A gente tem as estatais aqui no Brasil fodidas, como não estiveram no primeiro governo Lula, como não estiveram nos governos Dilma, como não estiveram no Fernando Henrique, como não estiveram no Temer e como não estiveram mesmo no governo Bolsonaro, que as estatais tiveram o melhor resultado e desempenho durante o governo Bolsonaro. Inclusive muitas tendo lucros, depois de anos tendo prejuízos. Mas o prejuízo que está vendo agora é um prejuízo muito maior do que o prejuízo que havia antes nos próprios governos do PT. Em resumo, o mercado não acreditou no que o governo falou, está percebendo que na verdade o governo não quer cortar gastos, ele quer fazer uma maquiagem absurda e tirar mais dinheiro da população, que cada vez mais está se protegendo, tirando o dinheiro do Brasil e investindo em ativos como o Bitcoin, como o ouro e como o dólar, para se proteger do real, para se proteger do Brasil, para se proteger do governo brasileiro. Esse mecanismo mostra que todo mundo que é rico e que é inteligente não acredita no Brasil, não quer investir no Brasil. E a tendência é que isso aqui piore no ano que vem. Então, assim, duas lições aqui, que é onde eu quero chegar com esse vídeo. A primeira lição é que a situação do Brasil está ficando crítica. E você que tem dinheiro guardado, que tem um imóvel, que tem um móvel, um carro, que tem algum patrimônio, que tem alguma coisa, dinheiro aqui atrelado ao Brasil, deveria pegar uma forma de pegar pelo menos 1/3 do seu dinheiro, eu não estou brincando, e entender esse movimento e 1/3 do seu dinheiro se proteger. Botar em dólar, botar em ouro, botar em Bitcoin, ou botar em alguma coisa que te desvincule do Brasil e do real e te proteja do governo Lula. Porque senão você corre um risco muito grande. E mesmo que você esteja com seu dinheiro usufruindo desses juros altos do momento aí, que para poder fazer ele render, ainda assim pode ser que ele não esteja rendendo tanto quanto a inflação e nem superando a desvalorização do real. Então você vai estar vendo o rendimento ali que parece bom, mas na verdade você ainda está perdendo dinheiro, se comparado com ouro, se comparado com dólar, se comparado com Bitcoin. E agora, com a mudança de presidente do Banco Central, com a entrada do Galípolo, o governo está fazendo isso para poder baixar os juros. E quando o governo baixar os juros, na canetada, na força, sem que ele possa ser abaixado, nem mesmo a renda fixa vai valer a pena aqui para o Brasil. Isso vai fazer nego tirar o dinheiro até da renda fixa para jogar tudo para essas outras coisas que eu falei. E a situação vai começando a ficar cada vez mais complicada. Esse presidente atual do Banco Central, ele só veio até aqui porque não tinha como o governo mudar. Então o governo ficou brigando, atacando, mas não podia mudar. Porque dada a autonomia do Banco Central criado por Paulo Guedes e Bolsonaro, até o segundo ano de governo seria esse presidente. Mas agora eles vão botar o presidente que eles querem e vai dar merda. E vai dar merda. E tá todo mundo percebendo esse movimento. E é por isso que tá todo mundo tirando o dinheiro daqui. É por isso que o dólar tá subindo. É por isso que o ouro tá subindo. É por isso que o Bitcoin tá subindo. E também porque o real tá desvalorizando. Tu imagina o real desvalorizando agora sem tu ter uma renda fixa que gere um resultado aparentemente satisfatório. Ninguém vai querer investir em nada aqui no Brasil. Esquece Tesouro Direto, esquece CDB, esquece qualquer merda. As
pessoas já estão com medo de investir na bolsa. As pessoas já estão com medo de comprar um fundo imobiliário daqui. As pessoas estão com medo já de investir em imóvel. E as pessoas não estão investindo em imóvel também por um motivo, porque hoje investir em imóvel é a maior burrice que você pode fazer. E eu explico por quê. Os ricos já estão fazendo esse movimento. Você deve entender se as pessoas ricas estão fazendo, como eu acabei de falar. Quer entender o que as pessoas pensam e acreditam? Veja o que elas estão fazendo com o dinheiro delas. Por que que os ricos não estão mais investindo nem comprando imóveis? Porque você daqui a uns anos, daqui a 2 décadas, você vai ter imóvel pra caralho no mercado e barato. Por que que tá acontecendo? Por mais que a população do mundo tenha aumentado um pouco, ela aumenta em lugares pobres. Países como o Brasil, principalmente países desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa e tudo, vão ter uma queda brusca no valor dos imóveis. Que hoje eles estão superfaturados. Por quê? Porque a galera não tá tendo filho. E o número de idosos está muito alto. Então, todas as famílias que tiveram 2, 3 filhos, 4 filhos da geração anterior à minha, de quem hoje tem 40, 50 anos, e da minha geração de pais que tiveram 2, 3 filhos, agora, o nego tá tendo 1 filho, 0 filhos. O número de idosos está muito alto, só você olhar os dados. Isso quer dizer com que esses idosos vão começar a morrer e não vai ter um monte de gente nova para comprar casa. Isso vai gerar uma desvalorização brutal nos imóveis. Então, investir em fundos imobiliários hoje não é uma boa ideia. E com a modernização do mundo, a galera tá cada vez mais indo à loja menos indo à loja física, tá cada vez mais trabalhando de casa, fazendo com que diminua a necessidade de espaços físicos também comerciais. Ou seja, isso juntando uma coisa a outra, quando esses idosos que hoje têm 80, 90, 70 começarem a falecer, a gente vai ter um boom gigantesco no valor dos imóveis. Então não vale a pena comprar imóveis. E voltando a um outro ponto, por que que o governo Lula quer tanto abaixar os juros? Porque tem um setor econômico que carrega esse país aqui, o Brasil, nas costas. Esse setor é o agro. E o agro tá fudido. O agro tá quebrando. E o agro tá quebrando porque a taxa de juros está lá no alto. E pro agro ter a taxa de juros lá no alto é uma merda. Porque tudo no agro, vai ver quanto é uma colheiteira, uma máquina de colheita. Vai ver quanto é fertilizante. Vai ver quanto é todo maquinário e equipamento para agropecuária no Brasil, que é a principal atividade. É tudo muito caro e cotado em dólar. Então essas empresas, esses empresários, essas famílias do agro, elas precisam de juros baixos para poder fazer financiamentos. E o financiamento está com juros muito altos. E está quebrando o agro. E o governo sabe que está fudido se o agro quebrar. E o agro já está quebrando. Então o governo tem que urgentemente, para no curto prazo reverter a situação, abaixar os juros. É a solução correta? Não, mas é a maquiagem que o PT sempre usa. A solução correta é ter uma política fiscal, né, e coerente, reduzir gastos do governo, enxugar, privatizar, para que possa, né, de forma consequencial, reduzir a taxa de juros e valorizar o real. Eles estão aumentando gastos, estão querendo pegar imposto até das entranhas do brasileiro e vão querer na canetada diminuir os juros para que o agro e a economia não quebre agora. Isso vai criar uma maquiagenzinha para os próximos 1 ano, 2 anos, se eles conseguirem fazer. Mas daqui a 3, 4 anos fudeu. A crise vai vir. Então, assim, isso tudo que eu tô falando aqui são análises muito claras, tá? Eu entendo que muitos de vocês talvez não tenham o conhecimento nem a bagagem econômica para entender, nem política, tudo que eu tô dizendo aqui. Mas o que vocês precisam entender é as 2 lições de novo. Uma, você precisa pegar parte do seu dinheiro hoje e protegê-lo. E se protege comprando ouro, se protege comprando dólar, se protege comprando Bitcoin. É assim que se protege. E você tem que entender que todo mundo que tem um poder aquisitivo alto está fazendo esse movimento. Outra coisa, você precisa entender que você sabe muito sobre o comportamento de uma pessoa, comportamento de
pessoas com a forma qual elas estão gastando o dinheiro delas, aonde elas estão botando o dinheiro delas. É nisso que elas acreditam. Isso vale muito mais do que elas estão falando. Então aprendam isso. Quer conhecer alguém? Pergunta como é que tá gastando dinheiro. Pergunta o que que compra. O que que faria se ganhasse tanto. Outra coisa. Você quer entender o que que alguém pensa até econômica e politicamente? Pergunta o que que tem comprado, onde tem investido o dinheiro, no que bota o dinheiro. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro. Essa foi a mensagem do vídeo de hoje. São essas duas lições aí, uma de marketing, uma de economia para você mesmo. E espero que você tenha gostado. Se chegou até o final aqui, deixa o like, se inscreve no canal para poder me ajudar. Um abraço e até a próxima.